hoje, eu gostaria de lembrar você de um texto muito interessante no Evangelho de João, capítulo 14, e numa tradução bem livre, diz assim, não deixem, não deixem que o coração de vocês se tumultue, se perturbe. E o que me chama a atenção nesse texto todo, e ao longo dele, várias conversas vão acontecendo, várias descobertas e redescobertas vão acontecendo. Os seus discípulos fazem perguntas, Jesus responde, Jesus, acho que às vezes até se entristece um pouco com o jeito como as coisas e como eles mesmos, os seus discípulos, pensam a respeito de Jesus, o seu mestre, de como às vezes eles, assim como a gente, não conseguem perceber, não conseguiram perceber quem era Jesus de fato e de verdade. Talvez você se lembre de um versículo muito importante desse texto, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas esse versículo tem todo um contexto. Se a gente começar a folhear a Bíblia um pouquinho para trás, nesse mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 13, você vai descobrir que toda essa reunião, todo esse momento de estar junto com Jesus começa lá no último dia, na preparação da ceia. Lembre-se, está tudo próximo de acontecer. A Páscoa está por um triz. E eu digo, a Páscoa está sendo celebrada, ou vai ser celebrada por Jesus e seus discípulos, mas a outra Páscoa, aquela que a gente fala da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, também está prestes a acontecer. Nesses momentos derradeiros, Jesus se reúne com seus discípulos em torno de uma mesa. E em torno dela, muitas conversas são travadas e são tidas no sentido de animar seus discípulos. Mas ao longo dessa conversa, algumas coisas me saltaram aos olhos. Nem tudo parece ser conhecido de todos. Nem tudo, apesar da caminhada com Jesus, apesar de estarem juntos com Jesus há tanto tempo, nem tudo parece ser sabido, conhecido pelos discípulos. E sabe, eu não sei você, mas eu penso que é exatamente assim. O fato da gente estar andando com Jesus não quer dizer jamais que a gente sabe de todas as coisas, ou que entendemos todas as coisas, ou que a partir do momento em que o aceitamos, e essa é uma frase muito corriqueira nossa dos protestantes, que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, pronto, nós já passamos quase que de imediato a conhecer tudo sobre Jesus, a reconhecer tudo sobre Deus. E não é bem assim. E não é só sobre Jesus. O texto também, ao longo dessa conversa ao redor da mesa, em que Jesus fala que um deles iria traí-lo, que Jesus fala para eles que ele tinha um mandamento novo, que era para que eles se amassem, ou então mesmo quando disse, olha, eu preciso lavar os pés de vocês, senão vocês não têm parte comigo nesse reino, ou então quando Jesus alertando a todos eles de que, olha, vocês não conseguem caminhar comigo essa caminhada, e Pedro batendo quase que no peito, dizendo, não, eu consigo, e Jesus diz, ah é? Preciso te lembrar uma coisa, que você não sabe, mas quando acontecer você vai se lembrar, que eu disse, antes que o galo cante você vai ter me negado 3 vezes, Pedro, fica na sua. E isso revela pra gente uma outra grande verdade sobre nós mesmos. Nós não só não conhecemos aquele a quem seguimos totalmente e plenamente, mas também não nos conhecemos, não sabemos nossos limites, não sabemos nossos medos, não sabemos nem mesmo nossa humanidade. Às vezes a gente vai se deparar com aquilo que a gente nunca imaginou, com realidades que a gente nunca
pensou, e mesmo que a gente tivesse projetado algumas coisas, como aquelas coisas, aquelas frases de lógica, como se acontecer tal coisa, eu tomarei tal decisão, se for de tal jeito, eu farei de tal jeito, nós, infelizmente ou felizmente, não somos assim. Às vezes a gente age por ímpetos, às vezes agimos plenamente pela emoção, em outras vezes a gente racionaliza demais e às vezes fica parado. Essa frase do Pedro e a resposta de Jesus revela muita coisa. Revela que a gente não sabe muita coisa, a gente não conhece muita coisa, a gente precisa viver um dia após o outro para poder efetivamente conhecer ou ir conhecendo algumas coisas. Não é para menos que nos livros de sabedoria do Antigo Testamento, uma das frases, e não só nos livros de sabedoria, mas esse especificamente num salmo de sabedoria, diz que numa oração o orante pede a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E esse texto, antes de qualquer outra coisa, tem a ver com viver cada um dos dias. Sabedoria não cai do céu, sabedoria não tem uma receita mágica, sabedoria não tem a ver com um dom, mas tem a ver com percepções cotidianas e diárias do que é a vida, do que somos nós, de quem é Deus, de quem é nosso próximo. De maneira alguma, a gente pode simplesmente parar e dizer: pronto, sei tudo, conheço tudo sobre Deus, conheço tudo sobre mim, conheço tudo sobre você, te entendo perfeitamente. Não podemos fazer isso. Mas uma outra coisa que esse texto revela é no meio disso tudo, no meio dessa conversa que deixou esses discípulos de cabelo em pé, Jesus recomeça a falar de um outro jeito. Olha, não permitam que o coração de vocês se perturbe. Não permitam que o coração de vocês se preocupe. Bem, bastante apropriado é esse tempo que a gente está vivendo. A gente vive tempos em que preocupações são lançadas a todo momento. Não deixar que o nosso coração se preocupe ou se perturbe talvez seja um exercício muito difícil. E Jesus estava falando com eles sobre o que viria nesse ponto. Quando ele começa a dizer que o caminho que eu vou tomar agora, vocês não podem ir comigo, mas vocês sabem o caminho. E são frases que demoram um pouco nessa conversa, você vai conectando essas frases para fazerem sentido de alguma forma. Jesus diz então a eles, repito, o caminho que eu vou seguir agora, vocês não podem, vocês não vão comigo, mas vocês sabem o caminho. E isso pode trazer perturbações. Jesus estava praticamente anunciando que dali para frente ele caminhava sozinho até o destino, que era a cruz. Os seus discípulos não iriam com ele. Mas é mais também do que isso, em certos aspectos, sabe? Porque quando Jesus provoca seus discípulos a respeito de que eles sabem o caminho, e eles, totalmente atônitos, dizem: a gente não sabe para onde o Senhor vai, como a gente pode saber o caminho? E é claro que aqui eu não posso deixar de lembrar ou de citar aquela frase da Alice no País das Maravilhas, quando ela perguntando ao coelho qual o caminho, e o coelho pergunta: para onde você quer ir? Eu falei assim: não sei. E ele responde: para quem não sabe para onde quer ir, todo caminho é válido. Fecha parênteses. Mas, enfim, como a gente pode saber para onde o Senhor vai como a gente pode saber o caminho se a gente não sabe para onde o Senhor vai? E Jesus então responde de pronto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para mim esse texto, longe de ser uma ideia construída de que Jesus é a ponte
que nos conduz a algum lugar, e no caso alguém, que é Deus, então eu quero chegar até Deus, porque esse versículo diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. E parecendo que a gente está falando de Jesus como uma conexão apenas, e eu não consigo olhar para isso, para esse texto desse jeito. Eu olho para esse texto e percebo um Jesus dizendo, vocês me conhecem, ou pelo menos vocês me viram, vocês sabem que as minhas falas, as minhas ações são as mesmas do Pai. Eu tenho demonstrado isso tanto no meu falar, quanto no meu cuidar, quanto no meu viver. Então, o caminho sou eu, não é um assumir mágico de Jesus e dizer, pronto, uma vez que aceitamos seguir Jesus, já estamos com o Pai, mas antes disso, é dizer, se tem um jeito de viver, se tem um jeito de ser, e que isso me conduza ao Pai, é ser como Jesus é assumir esse tipo de caminhada, é olhar para Ele e ver Jesus como caminho, como meio, como jeito de vida. E isso faz toda a diferença no mundo em que a gente está. Meister Eckhart disse uma frase que me deixou atônito, e com certeza a gente vai voltar a falar nela daqui a um tempo, em que ele dizia o seguinte, vamos orar a Deus para que nos liberte de Deus. E eu sei que essa frase é difícil de, talvez, digerir num primeiro momento, mas todas as nossas concepções a respeito de quem é Deus e de todas as vezes que a gente precisa pensar sobre que Deus é esse a quem servimos e buscamos e atrás de quem caminhamos, que Deus é esse e que o Deus Todo-Poderoso precisa sim nos fazer despir desses deuses que nos confundem, que nos viciam, que nos prendem, que nos cerceiam e que não trazem realidade na vida da gente. Realmente, a gente não sabe de nada, a gente não sabe de nós mesmos, a gente não sabe de Jesus, a gente não conhece todas as coisas, mas Jesus nos convida para primeiro, não permitam que o coração de vocês fique assim preocupado. É quase que Jesus estivesse dizendo, bem, eu não vou estar aqui na próxima semana, ok? E eles dissessem, e agora? O que a gente faz? E Jesus disse, não deixem que o coração de vocês se perturbe, se preocupe. Saibam que eu sou o caminho. Tudo que vocês precisam ou querem chegar é ao Pai, ótimo. Eu sou esse jeito de chegar ao Pai, esse jeito de viver. Por isso, eu acho que esse texto nos convida hoje a meditar um pouco sobre como a gente encara Jesus no dia a dia das nossas vidas. E eu acho que a gente pode ter essa falsa religião, meio que religião GPS, meio que religião dos 12 passos, dos 3 passos, dos 3 métodos, dos 4 pontos ou dos 3 pontos, enfim. A gente parece que quer uma religião pronta, acabada, finalizada, e religião nos prende. Mas quando a gente percebe que a gente não sabe nada e que a gente precisa aprender, eu não tenho dúvidas. O jeito da gente chegar até o Pai de maneira honesta é ter Jesus como caminho, mas não como uma estrada que me leva a um fim, mas é um jeito de viver que me leva a ser humano de novo, a buscar o Pai como o Pai nos conhece. Portanto, eu acho que esse texto fala tanto sobre essa troca de caminho, essa troca de perspectiva sobre quem é Deus, mas também nos acalma o coração no sentido de que é um passo de cada vez, todos os dias. Que Deus abençoe você, que tenha uma boa noite, uma boa semana. Que Deus nos guarde.